Bom, estes eram os dois anúncios. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Daniel Ginês, sou host do DevOps Experience, já tem aproximadamente 4 anos. Eu estou aqui com vocês fielmente nas últimas quintas-feiras, todos os meses, e eu convido profissionais de tecnologia ou aceito indicações de profissionais de tecnologia que gostariam de apresentar aqui no evento, e essa tem sido a minha rotina nos últimos 4 anos. Eu sou um cara que é da área de tecnologia, tem aproximadamente 25 anos, fui da área por muitos anos de data center, trabalhei com data center boa parte desse tempo, e nos últimos 15 anos, pelo menos, eu tenho trabalhado com cloud computing. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu tenho um papel aqui de arquiteto de soluções em projetos mais complexos, e isso tem sempre me trazido assim desafios que eu me vejo ali e que eu gosto muito, né? Então aparecem sempre ali para nós nuvens novas, linguagens de programação novas, infraestrutura como código em linguagens diferentes umas das outras, né? Integração entre esse negócio todo, criar ambientes autoescaláveis dentro de casa. E, embora eu não coloque mais a mão na massa, não estou codando ali mais no dia a dia, mesmo eu trabalhando como arquiteto de soluções, eu me vejo ali obrigado a entender muito do que está acontecendo e de como que essas coisas todas funcionam. Então, esse é o enredo para eu trazer aqui para vocês o conteúdo do que eu estou estudando nesse momento. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, que é onde eu gosto de manter o papo em dia com vocês, eu prefiro o Instagram, que é onde eu estou de uma forma mais descontraída ali, trabalhando com você, respondendo todo mundo e etc., postando coisas do dia a dia de tecnologia, do meu dia a dia, né? E também estou lá no LinkedIn marcando presença. Então, se vocês quiserem fazer qualquer indicação e bater um papo mesmo, cara, vamos falar de videogame, de cultura, vamos falar de tecnologia, eu adoro conversar com vocês. Bora lá. Bom, peguei aqui agora a pesquisa, acho que eu consigo publicar aqui na tela para vocês. Eu acho que todo mundo já respondeu aqui, ó, 53% do público já respondeu. Caraca, vocês são sensacionais, tem mais de 450 pessoas online nesse momento, tem aqui mais de 54% já responderam. Então aqui, ó, qual cloud você usa? 67% respondeu AWS, 39%, número considerável, Azure. Google Cloud e OCI, Oracle Cloud, né? Tá ali muito próxima uma da outra, 18% para o Google, 12% para o OCI. Tem gente que usa VMware aqui, off-cloud. Aliás, off-cloud é um nome não, né? Um termo novo aí que o pessoal começou a classificar infraestruturas on-premises. Então, ou está na nuvem ou não está na nuvem. E eles começaram, algumas pessoas aí começaram a chamar de off-cloud, né? Achei interessante e coloquei ali VMware off-cloud e coloquei ali OpenStack off-cloud, né? Ah, minha tela não está compartilhada ainda não, Renata, é porque como o pool ainda não acabou, tem 56% aqui, eu vou esperar mais chegar para o fim, aí eu compartilho o resultado com vocês, vocês vão receber aí. Aí eu perguntei, então, olha que interessante, né? VMware e OpenStack eu coloquei como off-cloud, embora a VMware tenha uma oferta de nuvem pública, né? Que, assim, conectada na AWS, eu amo VMware, eu já usei muito, uso ainda, administro algumas infraestruturas baseadas em VMware, e
eu acho sensacional. OpenStack, apareceu pessoas aqui, 10 pessoas especificamente, 4% do público aqui, né, dos 262 pessoas aqui que responderam, estão usando o OpenStack. Muito legal. E é sobre esse cara que a gente vai falar hoje. Vamos em frente. A segunda pergunta: quais trilhas você tem mais interesse? Bom, eu coloquei aqui cultura, carreira, SRE, infraestrutura como código, continuous delivery, segurança, observabilidade, infraestrutura on-premises, off-cloud, CI/CD e microserviços. O nosso vencedor aqui, como 57%, né, um vencedor assim que pode ter segundo turno para ele, é a infraestrutura como código. E em segundo lugar, e também aqui SRE, segundo lugar, 42%, Continuous Delivery, 41%, inclusive o Diego Pereira, o palestrante da Harness, que vai falar agora às 15 horas, vai falar sobre isso, Continuous Delivery, e é sensacional essa apresentação dele. Eu conheço o produto lá da Harness, já usei, é muito legal. E a gente tem aqui também segurança, o pessoal de segurança também competindo ali pelo segundo lugar. E eu vou falar em último lugar ficou aqui cultura. Mas, olha que interessante, né? Cultura e carreira são os que tiveram menos... se eu falar os três na lista aqui, no fim, a gente tem cultura, carreira e infraestrutura on-premises. Mas, se eu somar cultura e carreira, se eu tivesse colocado um barra ali, seria praticamente a mesma coisa, a gente estaria vencendo agora a cultura em segundo lugar, que para mim é uma satisfação ver esse número grande, porque eu amo esse tema, eu acho que a gente precisa muito se desenvolver profissionalmente, pessoalmente. Thiago Balieiro falou bastante agora sobre isso, então sensacional saber que cultura e carreira está aqui em segundo lugar. Agora, indo lá, né? Que IDE você usa? Pô, VS Code dominando, não tem jeito, né? Todo mundo usa VS Code, a grande maioria. Vim em terceiro lugar, Vim. Então, se tem gente usando Vim, primeiro é bom saber porque vocês são os fanáticos do Linux, mas tem Vim para Windows também, né? E o Vim, caramba, né? Quem era das antigas aí utilizando o editor, né? Vim, Nano, Emacs e assim por diante, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Vim, Nano, Emacs. Eu não lembro de outro aí. O Gedit eu não conheço. Do Linux também? Tem na lista o Sublime aqui. O Sublime está com 12%. Eu acho que eu vou finalizar a pool aqui. Deu 280 pessoas, né? Eu vou dar um end aqui. 281. Tem gente terminando a pool ainda. Então, eu vou deixar ela rolando aqui. Mas a gente ficou assim. VS Code em primeiro. Notepad++, impressionante, em segundo lugar como IDE. Legal, não sabia disso. Eu uso também o Notepad++. Não é a minha ideia principal, mas eu entendo que, como foi uma pergunta de múltipla escolha, talvez seja uma ideia secundária para muitas coisas, né? O Vim em terceiro, Sublime em quarto, aí a gente vem para o PyCharm e o IntelliJ IDEA. IntelliJ PyCharm é da JetBrains, né? A JetBrains é um parceiro que vai estar aqui com a gente no mês que vem. Eles vão fornecer para vocês 20% de desconto quando vocês participarem de uma pesquisa deles, que vai acontecer muito em breve. Então, eles mandaram aqui para a gente, já estou falando um spoiler aqui, vai rolar uma pesquisa da JetBrains, e quem participar dessa pesquisa vai poder ganhar ali um voucher de 20% de desconto e comprar a sua IDE pessoal, caso você ainda não tenha uma, né? E as IDEs da JetBrains, elas são sensacionais, gosto muito delas.
Legal. Rider, pô, tem um cara que usa Rider aqui. Caramba, impressionante. Parabéns, meu caro. WebStorm, Goland, 5 pessoas. Show. É isso aí. Legal. Bom, vamos em frente. Eu vou dar um end agora no pool, 290 pessoas. Pronto, dei um end. Eu acho que vocês agora vão conseguir ver os resultados. Vocês já conseguem ver aí na tela? Confirma para mim, por favor, pessoal. O chat, fala para mim se vocês já estão vendo. Enquanto isso, eu vou subir aqui um pouco a minha tela para ver se teve algum comentário. Vamos lá. Ok, GCP, acrônimo do Google Cloud. Isso aí. Luiz Fernando, tem nuvem privada dentro da empresa, on-premises, legal, bacana. Off-cloud para home lab, né? Off-cloud e home lab é quase a mesma coisa, né? O Renato Moreira, Hyper-V que não estava ali, né, Renato? Devia ter ali, pelo menos, sei lá, o Zen ou o Citrix e o Hyper-V ali como off-cloud, né? Mas aqui Hyper-V e Azure é a mesma coisa, praticamente, né? Bom, aí a gente tem aqui Hyper-V, várias pessoas aí falando do Hyper-V, VMware, KVM, eu Virt, amo, gosto muito, Joel, uso bastante. Tem aí um amigo usando o Vim, backup da Vim, eu conheço esse cara aí. E a Vim agora também tem uma nuvem para hospedagem de backups e DRP, é muito legal. Cloud IBM, rapaz, Fritz, faz tempo que eu não vejo alguém aí falando de Cloud IBM, presto ainda consultoria para um varejista que usa bastante a Cloud IBM, é muito legal mesmo, eu gosto, bacana. Tá legal, uma galera aqui usando o Vim. Ih, Leonardo, ficou preso no Vim pela primeira vez. Pois é, rapaz, quem nunca, né? Então você tem ali o dois pontos WQ, exclamação para você escrever, dar um kit e forçar a saída, né? Dois pontos X, exclamação também. Tem vários comandinhos o Vim ali para a gente conseguir fugir de dentro dele. Muito bom. Galera, então já está vendo aí a pesquisa na tela. Agora eu vou dar um stop aqui nessa pesquisa e vamos falar de OpenStack. Beleza. Vocês preferem que eu compartilhe a tela? Eu uso 3 telas aqui. Tem uma tela ultra-wide, eu não sei se vai ficar muito grande para vocês, ou uma tela wide normal. Vocês preferem o quê? Proxmox? Conheço também, Erivando. Gosto bastante também, mas não uso nada em produção com Proxmox ainda. Nutanix, bacana, Elzo, muito legal. Tela normal, estou no Note, legal. Eu acho que a maioria hoje em dia está usando o Note, né? Então eu vou compartilhar uma tela aqui que fique democraticamente legal para todo mundo. Então deixa eu fazer isso agora. Aqui, bacana. Cadê minha câmera? Cadê vocês? Deixa eu abrir o chat aqui, senão não consigo ver o chat. Q&A, ok. Legal. Agora eu estou vendo o chat. Vocês estão vendo aí um background bonitão do Windows, né? Então, a minha tela vocês já estão vendo, né? Então, legal. Deixa eu abrir aqui, então, o meu VS Code. Deixa eu colocar ele nessa tela aqui. Show de bola. Tudo começou quando eu me deparei com um projeto de OpenStack. Já usei muito o OpenStack, uso também no dia a dia, na consultoria que eu trabalho. Monto projetos de infraestrutura para o OpenStack. Já tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de participar de um projeto em cima do OpenStack, da construção de uma cloud pública brasileira em cima do OpenStack. Foi um projeto sensacional, gostei muito. Foi uma oportunidade única que eu tive na carreira de subir uma cloud gigante em OpenStack. Isso foi
muito legal mesmo. E é sobre esse cara que a gente vai falar. Tudo começou, então, quando eu comecei a estudar aqui o OpenStack para um provedor nacional. Vocês conhecem a Binário Cloud? Deixa eu abrir aqui, ó, o site deles aqui, ó. Comecei a estudar um projeto de cliente para esses caras aqui, ó. Binário Cloud é uma nuvem brasileira, ela é baseada em cima do OpenStack. Assim, eu não havia utilizado ela antes em outros projetos, e eu comecei a estudar agora, faz poucos dias, e como um arquiteto de solução, eu falei antes, né? Eu gosto de conhecer como as coisas funcionam, como elas se conectam, como que é a performance e assim por diante. Então, nada melhor do que eu botar a mão na massa e fazer isso ali acontecer, certo? Então, foi assim que isso começou, o assunto do OpenStack. E eu estou aqui com o meu VS Code aberto, por quê? Porque eu gosto de iniciar as coisas com código. Eu gosto disso. Eu também gosto do ClickOps. Eu acho que o ClickOps ele é muito importante, mas eu tenho preferência pelo código. Mas eu vou mostrar aqui, vou abrir aqui a dashboard da Binário para vocês do OpenStack. Deixa eu aumentar minha fonte, deixa eu ver se ela está boa. Tá bom assim? Acho que tá, né? Não ficou estouradão. Deixa eu ver, estou olhando para o lado aqui, porque eu tenho outra tela aqui me mostrando como é que tá. Legal. Essa aqui é a dashboard da Binário Cloud. Eu ainda não tenho ainda nenhum recurso aqui em pé e tudo mais, né? Mas para quem não está familiarizado com o OpenStack e com a Binário Cloud, gente, se vocês manjam de AWS, GCP, OCI e essas nuvens e já trabalham com essas nuvens, o OpenStack é praticamente a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa. Então, a gente tem aqui os recursos computacionais, instâncias, imagens, as chaves de servidores, os grupos de servidores, para você gerar uma afinidade ou uma não afinidade entre servidores das mesmas regiões, né? Então, temos aqui grupos, volumes, são os nossos EBS, né? Os volumes, os backups, snapshot, grupos de volumes, né? Existem volumes também que você consegue compartilhar o mesmo volume entre várias máquinas, enfim, são coisas que existem em todas as clouds públicas, e você tem aqui tudo isso, né? Eu poderia subir aqui um cluster Kubernetes, por exemplo, para gerenciar uma infraestrutura para containers, né? Temos aqui um template aqui criado aqui, ó, um lab com CoreOS para o Kubernetes. Rede, você pode criar tudo que tem aqui para rede, orquestração, banco de dados, DNS, armazenamento, share, identidade e assim por diante. Legal. Agora que eu mostrei para vocês esse painel bonitão aqui, eu vou voltar lá para o meu código e vou colocar aqui para vocês. Deixa eu pegar esse primeiro cara aqui que eu chamei de services. Então, deixa eu fechar isso daqui. Legal. Como eu disse, né? Eu gosto de começar... Deixa eu dar um zoom aqui. Não estou conseguindo dar zoom. Peraí. Agora sim. Pronto, acho que ficou melhor. Ficou bom para vocês? Estão conseguindo ver as letras legalzinho aí? Tá, beleza. Valeu, Luana. Aí o Maristônio até falou, ó, já sustentei um pouco de OpenStack e Ceph Storage. O Ceph é projeto fantástico. Gosto muito. Vai vir um cara de Ceph aqui para falar sobre o Ceph e também um outro carinha que nasceu do Ceph aí, que é o Hook. É um outro carinha aí que vai que já está, inclusive, é um projeto que está dentro já da CNCF. Mais para frente a gente vai apresentar algo assim para vocês. Legal. Bom, eu estou aqui com o meu código. Eu que comecei a codar, então, como eu falei, né? Eu não sou um especialista, um engenheiro
de dia a dia, né? Eu já me afastei da operação já tem algum tempo e então eu comecei a codar meu código aqui que vocês estão vendo. Então, às vezes vocês vão achar algumas falhas aí. Vocês podem, inclusive, se vocês visualizarem alguma coisa de falha no meu código, posta aqui para mim no chat. Esse código todo aqui que eu estou mostrando hoje para vocês, ele vai ficar aberto no meu GitHub. Ainda não está lá, não está pronto. Eu sou adepto que o primeiro commit tem que ser infalível, nem que seja só um readme, mas que não falhe a pipeline. Então, como aqui já avancei muito além do readme, que inclusive nem existe aqui, o primeiro commit aqui que eu vou colocar nesse repositório tem que ser infalível, né? Wildson, eu estou no GitLab, você vai encontrar lá gitlab.com/Daniel Ginês, gitlab.com/Daniel Ginês. Eu vou compartilhar lá, vou colocar esse repositório como público, e esse é um repositório, esse vai ser um código que eu preparei para a nuvem da Binário. Então, a empresa aqui que disponibilizou para mim um acesso para eu fazer todos esses testes. Bora lá. Deixem as críticas no chat para mim, que eu vou gostar muito. E se vocês tiverem dúvidas, pô, pergunta que eu vou explicar tudo para vocês do que eu construí aqui. Alessio, full Terraform? Sim. Tem dois scriptzinhos peanuts de shell script aqui, depois eu vou mostrar aqui também, vou compartilhar, que é besteira, que é só para fazer o bootstrap de, de instalação de pacotes ali no Ubuntu e tudo mais, nada demais. Mas é 100% Terraform aqui. Bom, começando, locals, para quem ainda não conhece, locals gera uma chavinha randômica, letras e números. Eu gosto de usar esse carinha para taguear os meus recursos quando eu crio na nuvem, porque eventualmente eu posso subir essa mesma infraestrutura que vocês estão vendo no código duas vezes. Eu vou subir essa infraestrutura para a gente lá na nuvem da Binário, e para vocês depois observarem junto comigo no painel da Binário, como que essas coisas todas estão lá separadas e organizadas e tudo mais. Então, eu gosto de usar uma tag para identificar todos os recursos que eu crio nas nuvens. E eu faço isso na AWS, no GCP, eu faço isso aqui no OpenStack, na nuvem da Cloud Binário, né? E em todas as outras que eu eventualmente venho fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro carinha. Depois a gente tem aqui recursos de network, né? Eu vou criar aqui uma rede, vou dar um nome para essa rede, né? Então, começa assim. Dentro dessa rede eu crio uma subnet, como vocês estão vendo. Coloco aqui, essas variáveis, eu gosto muito de usar variável, em quase tudo que eu puder eu uso variável. Eu tento fazer o máximo para não chumbar nada no código. Fica ruim depois de gerenciar isso, muda alguma coisa, você tem que sair alterando num monte de arquivo, é ruim. E adiantando, tem coisas aqui que vocês vão ver nos meus resources que eu poderia abstrair desse resource e criar um módulo, por exemplo, e eu vou mostrar para vocês que, além das variáveis, a gente consegue fazer várias abstrações. A galera que já mexe muito com Terraform não é nenhuma novidade, mas quem ainda não está familiarizado com o Terraform, então eu vou mostrar um pouquinho mais no detalhe sobre isso. Então, eu tenho aqui a subnet, né? Eu estou criando uma subnet, estou criando um roteador para a minha rede, para eu conseguir expor os meus recursos que vão estar nessa rede para a internet, ok? Então, eu subo aqui também uma interface para o meu roteador, alguma coisa pingou aqui para mim, não sei quem foi, acho que foi... Ah, não, foi o meu Telegram aqui, deixa eu fechar isso aqui, pronto. E a gente tem, então, aqui as interfaces, né, que precisa conectar no roteador para a gente conseguir conectar a subnet ao roteador. Olha que interessante. Quando a gente vai lá pelo painel de controle de qualquer nuvem que a gente está, a gente precisa
às vezes, em alguns casos, só criar uma subnet e a coisa toda acontece. Já cria lá o NAT Gateway que fica na VPC, que já expõe aquela subnet para a internet e assim por diante e tudo mais. Mas quando a gente está falando de infraestrutura como código, não é bem assim que funciona. Já existem para as nuvens da AWS, que eu tenho certeza absoluta, eu não sei de outras, muitos módulos que abstraem muitas coisas, você não precisa usar muitos recursos para fazer as coisas. Você consegue usar um módulo para falar simplesmente, cria para mim uma subnet pública com esse range de IP, com nessa região e enter, e acabou. Você não precisa fazer mais nada, só isso. Por trás desse resource, de poucas linhas, existem vários módulos conectados ali, que são os módulos que se conectam ao provider do Terraform e que conversam com as APIs da AWS e que é onde está aquele monte de código que faz isso daqui que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então, grupos de segurança, né? Regras de grupo de segurança, criei aqui 2 grupos, né? E lembra que eu falei, dá para abstrair isso daqui. Por exemplo, se eu tivesse criado um módulo para gerenciar grupos de segurança, eu poderia simplesmente, em um único resource, criar essas 2 regras. Beleza? Em um único resource, eu poderia fazer isso, se eu tivesse um módulo. Eu simplesmente colocaria, por exemplo, criar uma porta TCP, libera para essa rede, igual vocês estão vendo aqui, o grupo de segurança é o do resource acima, e libera a porta 80,443. Né? Então, o detalhe está nesse vírgula 443, ou fecha aspas, vírgula, abre aspas, 443 e assim por diante, porque o Terraform usa as strings de lista dessa forma, é assim que funciona aqui dentro. Então, uma vez que o módulo está criado, ele pode ser utilizado em várias outras partes do código. Essa é uma outra vantagem absurda da abstração de recursos quando você está criando alguma coisa no OpenStack. Então, você consegue usar o mesmo resource em vários outros lugares, usando aquele mesmo módulo, sem você precisar digitar um monte de código novamente. Então, tem essas questões. Eu comecei por aqui, criei a minha rede, eu criei um data source, não, 2 data sources aqui para eu recuperar dados em tempo de provisionamento do que está lá na minha nuvem e eu conseguir alimentar outras variáveis dentro do meu projeto, porque eu preciso de alguns dados que dependem para criar alguns resources, e isso só acontece em tempo de execução. Então, eu preciso fazer isso, recupero esse dado depois de criado, aí lá na frente eu vou conectar esse dado num resource que é necessário. A gente usa os resources para isso. Outputs, eu coloquei aqui 3 outputs, eu tenho aqui os IPs internos do meu node, né? Então, eu vou printar aqui os meus nodes, os IPs internos deles, eu criei aqui um output para printar para mim o IP público do meu Bastion. Como é que eu estou de tempo? 2h36, tá? Eu coloquei aqui um output também para eu ter acesso ao meu load balancer, beleza? Indo para o provider, aqui, pô, tá lá, Terraform Provider OpenStack /OpenStack versão 1.51.1. Essa versão é dessa semana que passou, está bem recente, e é essa versão aqui que eu estou usando do meu provider, beleza? O arquivo de variáveis, de praxe, né? Eu estou usando um monte de variável aqui, né? Eu fui criando e criando e criando um monte de coisa. Aqui está aquele exemplo de string que eu falei para vocês, que se eu estivesse utilizando um módulo para abstrair um monte de código do meu provisionamento aqui, eu poderia estar usando nesse formato aquelas portas que eu falei, 80 e 443, eu estaria colocando organizado lá dentro dessa forma aqui, ou utilizando variáveis, como vocês estão vendo aqui, ó, subnet, essa aqui é um valor default
do meu DNS para minha subnet, caso eu não preencha nada lá nas variáveis, né? É isso. O que mais temos aqui antes de eu ir para a parte de... bom, vamos falar um pouquinho do Bastion. Legal, provisionamento do Bastion. Tá aí. Esse aqui eu estou criando basicamente o quê? Um grupo de segurança para o meu Bastion. Então, eu defini o nome para esse grupo de segurança. Dentro desse grupo de segurança, eu estou adicionando aqui a porta 22, a porta 80, né, a porta 443, para ele liberar para minhas redes. Esses grupos de segurança aqui não são os mesmos daquela rede de serviço que eu criei anteriormente. Isso aqui eu separei aqui para eu me organizar somente para o Bastion. Eu costumo fazer isso quando eu estou estudando. Eu separo o que exatamente é o Bastion, o que é, por exemplo, se eu estou criando um banco de dados, eu separo o banco de dados num outro arquivo, né? E quando eu estou estudando, isso me dá um pouco mais de flexibilidade mental. Por quê? Não consigo lembrar de tudo, é um monte de tema todo dia. Às vezes eu saio desse assunto e vou para outros, e quando eu retorno aqui, já não lembro mais, né? Como eu falei, não é meu dia a dia ficar aqui codando e etc. Já não lembro mais onde parei, o que fiz e tudo mais. Então, eu vou me organizando assim. Para mim é mais simples me organizar dessa forma. Tem aqui libere CMP para eu saber, eu conseguir dar um ping aqui da minha casa nesse recurso e saber se ele está respondendo ou não. Crio aqui, então, aqui é onde eu crio a VMzinha do Bastion. Então, eu defino aqui qual que é a flavor ou o tipo de instância, né? Então, a flavor vai me dizer aqui se eu vou usar aqui uma máquina com 1 GB de RAM, 2 CPUs, 4 GB de RAM, 8 GB, 8 CPUs, enfim, é onde eu escolho a flavor. Keeper, esse carinha aqui é a chave que eu quero usar para o meu Bastion. Depois eu vou falar sobre esse cara também. Eu tenho um Terraform só para esse cara aqui que eu separei, vou mostrar para vocês. Security Groups, aqueles que eu criei anteriormente, mostro aqui embaixo a minha rede que eu criei lá naquele arquivo de services, meu block device, meu disco, tamanho, etc, tal, user data. Então eu tenho aqui um bootstrap bastion.sh. E dentro desse cara aqui, como eu falei para o Alessio um pouquinho antes, eu coloco aqui o meu código que eu quero personalizar o meu Ubuntu, né? E esse código são linhas de comando aqui, não dá nem para falar que são códigos. Isso aqui são linhas de comandos do Linux, como se você estivesse entrando lá e digitando essas coisas aqui no Linux, literalmente. É a mesma coisa. E é isso, não tem muito o que falar sobre isso daqui, não. Então, vou voltar aqui para o meu Bastion. Ok, estou aqui. Perfeito, voltei para o Bastion. Esse aqui foi o Bootstrap. Aí eu coloco aqui um IP flutuante, que é um Elastic IP. Mesma coisa, coloco aqui o meu IP flutuante, faço uma requisição, a nuvem me dá. E aí, o próximo passo é eu associar esse IP para o meu Bastion. Depois, eu vou criar uma key pair para eu utilizar nesse Bastion especificamente. Isso é o que eu estou fazendo aqui. E aí, como eu estou estudando, não quero ficar entrando lá no painel, baixando a Keypair, ou entrar antes e tudo mais, etc. Eu crio aqui pelo código a Keypair e faço download dessa Keypair, a chave PEN, para a minha máquina aqui local. Ela vem cair dentro desse repositório aqui, né? Então, quando eu abro o meu terminalzinho aqui do VS Code, eu já consigo ali dar um SSH e tal e conectar lá na máquina da onde eu estou aqui para eu continuar sem eu ficar mudando de tela. Aí eu coloquei aqui uma permissãozinha, porque quando a gente baixa a chave, ela vem com uma permissão não restritiva. E o SSH, quando ele detecta isso, ele reclama, né? Aparece lá, esse arquivo não pode estar com essa permissão, você precisa colocar uma permissão mais restritiva
para você conseguir utilizar. É isso. E se eu usar o destroy, então eu tenho aqui a minha keeper do destroy, né? Ela tá sendo removida aqui, porque não vai fazer nenhuma diferença ficar com essa keeper aqui no ambiente de teste. Beleza? Galera, tá rolando alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Os códigos das aplicações de exemplo do Jonathan Baraldi. Sabe onde eu posso encontrar? Hugo, no final do evento, não sei se vai sair hoje ou amanhã de manhã, vai sair um e-mail para vocês com os links e as URLs aí de todos os conteúdos que foi compartilhado. Ok? Então, bora lá. É isso. Esse aqui é o meu Bastion, meu cluster RKE, né? Porque eu estou criando esses caras aqui, eu estou criando um cluster para rodar um Rancher, eu quero fazer isso, eu não quero usar o EKS, ou como diz, eu mostrei ali, o cluster de containers deles ali, eu não quero utilizar, eu resolvi fazer um negócio que eu mesmo vou gerenciar. E eu vou gerenciar utilizando o Rancher, então eu estava aqui, eu ainda não acabei, mas eu estava aqui criando um cluster para rodar o Rancher em alta disponibilidade. Esse cluster eu estou criando aqui, esse count aqui, ele provisiona para mim 3 máquinas e tudo mais, cria as máquinas, cria a chave por SSH, abre aqui as portas para esse cluster e tudo mais. É isso aqui que tem no arquivo de cluster. E aqui no arquivo de certificate, está tudo comentado. Eu vou explicar um pouquinho para vocês quando nós estivermos lá no painel. Basicamente, esse arquivo de certificate aqui, ele cria um SSL autoassinado para eu utilizar na ponta do meu load balancer e ele armazena, então, esse SSL aqui, esse certificado que vocês estão vendo aqui, ele armazena em um bucket criado lá na nuvem, com uma permissão mais restritiva, e o load balancer, quando ele é provisionado aqui nessa infraestrutura, se esse código tivesse descomentado, ele buscaria esse certificado nesse bucket, né? Existe outra forma também de fazer algo interessante no OpenStack, quando você provisiona chaves de SSL para você utilizar no seu ambiente, que é o recurso de Key Manager. O OpenStack tem lá um recurso de Key Manager. Cadê o painel que eu tirei, fechei? Deixa eu colocar, eu fechei, deixa eu ver, binário. Deixa eu entrar aqui, opa. Acho que eu tirei, minimizei, deixa eu ver. Tá aqui. Então, aqui dentro, tem um recurso, ele não está aberto aqui para mim. Os caras lá falam assim, meu, não vou dar essa permissão aí para o Daniel, não deixa ele usar o recurso de Key Manager, né? Mas a CLI do OpenStack, quando você está gerenciando, você tem lá um OpenStack Key Manager Create, e aí você tem alguns parâmetros, você pode criar essa chave lá na nuvem e armazenar isso no próprio cofre do Key Manager. Isso é um recurso nativo do OpenStack. Os caras não quiseram me dar permissão aqui. Se tiver alguém da Binário aí me ouvindo, libera a permissão aí para mim, para eu não fazer esse workaround aqui. Mas é basicamente isso aqui que esse código faz. Como eu não consegui usar esse recurso nativo do OpenStack, que é fazer uma requisição de chave e utilizar essa chave direto no meu load balancer, acho que faltou alguma permissão lá para o meu usuário. Então, eu fiz um workaround aqui, que é o quê? Eu vou criar a chave, eu usei um recurso nativo do Terraform aqui, que é esse TLS Private Key, esse resource aqui, ele é um resource do Terraform. Esse resource ele cria a chave localmente, etc., faz upload da chave, baixa, gera o CA, gera o certificado, faz a requisição da Private Key e assim por diante. Ele
cria aqui esse carinha aqui, que é legal aqui, ó, mostrar para vocês. Isso daqui é quando eu faço o upload, né? Eu crio essa chave aqui na minha máquina, beleza? Então ela é gerada aqui localmente, e aí então eu faço o upload disso para o bucket lá no Stack. E aí, estando lá, essa chave, eu tenho um comandinho aqui, que é esse cara aqui, ó, Swift, que é uma CLI para gerenciar, é igual a AWS S3. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, Swift, só que o Swift ali é onde eu conecto para poder fazer a chamada aqui desse objeto aqui para eu colocar lá no meu load balancer. Esse aqui é o carinho. Deixa eu ver aqui, tem perguntas. Você instalou o Docker dentro do Bastion? Beleza, vamos lá ver. Está aqui. Em algum momento eu instalo sim. Está aqui, ó. Eu instalo aqui no Bastion. Por quê, Wendel? No Bastion eu estou instalando um Docker. Porque nesse cenário aqui de estudo que eu estou fazendo, eu quero provisionar um cluster de Rancher em outras 3 máquinas. Então, o meu cluster de Kubernetes vai ser composto aí por 6 máquinas. Eu vou usar 3 worker nodes e vou usar 3 máquinas de gestão para eu fazer a alta disponibilidade do Rancher. Então, o Rancher sobe em cima do Kubernetes, beleza? Nesse caso, para eu não ter que instalar um monte de coisa nos servidores de gerenciamento, instalar, por exemplo, o Docker, que não é necessário lá nos servidores de gerenciamento do Rancher, porque eu vou instalar lá o Kubernetes e tudo mais, eu instalo o Docker, uma versão modificada pela Rancher, que é essa versão que você está vendo aqui, a 2010. Então, eu instalo esse carinha aqui, e aí nessa máquina eu vou subir um Rancher, não terminei ainda, mas nessa máquina aqui eu vou subir um Rancher, e aí a partir desse Rancher eu vou provisionar o cluster de gestão do meu Rancher. Eu não terminei isso ainda, eu parei aqui, provisionar essa máquina aqui. Falta eu terminar essa segunda parte de provisionamento do cluster do Rancher. Existem outras formas de fazer isso? Existe. Eu poderia, por exemplo, fazer o bootstrap em um dos servidores do meu cluster Rancher, e a partir desse servidor, quando ele estiver pronto, eu conseguiria fazer a automação para este servidor criar no segundo e no terceiro servidor o que é necessário e incluir esses dois servidores de Rancher dentro do meu primeiro servidor aqui, e aí formaria o cluster Rancher, e aí o Rancher ele já tem ali o seu autogerenciamento, ele cria todos os seus serviços em todos os clusters e distribui isso em todas as 3 máquinas para você ter alta disponibilidade, beleza? Poderia fazer isso também, mas é muito mais difícil, é muito mais complicado. Eu não tinha tanto tempo assim para seguir por essa linha, que eu prefiro, inclusive. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou subir aqui no Bastion o meu Docker, o meu Rancher, simplão, subo, provisiono as outras 3 máquinas a partir desse cara, e o Bastion pode morrer, eu recrio ele, mato, crio outro, enfim. É uma máquina só para isso, né? Só para isso também não. Eu também uso essa máquina para conectar lá na nuvem e fazer a gestão dos hosts. Bem, eu acho que eu já falei demais. Deixa eu ver. Tem o Bastion, passei pelo certificado, o cluster, data source, load balancer. Legal. Load balancer. Esse cara me deu trabalho. Esse cara me deu trabalho, porque eu tive que criar recurso por recurso, entender cada coisinha do OpenStack, como ela funciona, como ela se conecta e etc. E aí eu cheguei aqui numa versão final aqui que funciona mel na chupeta. Mel na chupeta. Então, eu começo aqui criando meu load balancer. Esse recurso é dependente desses outros 2 aqui. Então, eu vou precisar de um IP elástico e eu vou precisar também que para o meu load balancer subir, eu preciso que termine primeiro as minhas instâncias do meu nó.
beleza? Porque eu quero que o meu load balancer ele já suba online, não com aquela falha que dá erro, né? Porque não tem nenhum host atachado nele. E aí ele dá uma mensagem de erro porque ele não consegue encaminhar nada para baixo, né? Isso aparece lá na tela, depois eu mostro para vocês. Então eu coloquei as instâncias como dependente aqui. Beleza, aí eu criei um listener para o meu cluster, ou melhor, para o meu load balancer, porta 80, ele vai ficar ouvindo lá no 80. Eu criei aqui também um pool de round robin, isso é necessário para eu balancear a carga dentro do meu load balancer para os meus hosts que estão ali de baixo, e o método de balanceamento aqui o que eu estou utilizando é round robin. Eu tenho aqui o pool members, são as instâncias que vão ficar dentro desse pool. Tenho aqui o monitor, que é o health check, para quem está muito acostumado com a AWS, com GCP e etc. O monitor, ele é isso aqui, né? Então, eu defino aqui o delay, o timeout, o max retrieve, né? O número de tentativas que ele vai utilizar para voltar no host, caso ele falhe, etc. e tudo mais. Load Balancer IP flutuante, né? Então, esse cara aqui é o Elastic IP, e aí eu tenho aqui a associação desse Elastic IP com o meu Load Balancer. E esse cara aqui também tem dependências. Eu preciso que, primeiro, o Load Balancer esteja criado, e para eu criar o Elastic, para eu associar o Elastic IP, e segundo, eu preciso ter o Elastic IP disponível para mim, para eu conseguir associar ele, né? Usar recuperar, ó, o dado dele em tempo de criação. Tá vendo aqui, ó? Data, tal. Preciso recuperar a porta para eu conseguir. Eu criei a porta num outro carinha mais para cima para eu conseguir colocar esse cara para dentro e conectar isso no meu load balancer. Beleza? Bom, passei por tudo, não tem mais muito o que falar. Eu vou fazer o provisionamento para a nuvem para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Gosto de fazer maximizado. Deixa eu fazer aqui. Beleza. Estamos aqui? Ok? Deixa então, vamos lá. Deixa eu acessar aqui. O que eu quero abrir para vocês? Tá aqui, o terminalzinho, o VS Code, tá aí. Então, tá aqui meu repositóriozinho, como eu abri para vocês. Eu não tenho ainda nada do meu Terraform aqui criado. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, que é popular as variáveis de ambiente, e é uma coisa interessante aqui, deixa eu mostrar para vocês. Quando você cria um projeto lá dentro da Binário Cloud, né, você tem eu tenho dois projetos aqui. Eu tenho esse aqui de RKE e tenho isso aqui chamado Projeto 1. É nesse aqui que a gente vai trabalhar. É nesse aqui, inclusive, que eu não tenho nenhum recurso criado. Vou mostrar aqui, ó. Tem um volume aqui perdido, mas eu não tenho nenhum outro recurso criado. E é nesse cara que a gente vai fazer as coisas acontecer. Quando você cria um projeto lá dentro da nuvem, você pode criar vários projetos e separar suas coisas e tudo mais. Você tem aqui em cima a exportação desse cara aqui, o OpenStack RC. O que basicamente ele te traz? Ele te traz um ponto .sh com as variáveis de ambiente para você se conectar ao ambiente da cloud da Binário. Então, você precisa dele para você se conectar, para você não ficar preenchendo o usuário, o endpoint, qual que é o projeto, e etc. Ele cria isso para você automaticamente, ele só não coloca a sua senha. Show? Beleza. Falei demais, estou cansado de falar. Deixa eu tomar uma água enquanto eu dou uma descansada aqui. O TF State você colocou no S3? Renato, eu não coloquei, isso é uma boa prática, colocar o TF State num S3
para você conseguir fazer o gerenciamento com múltiplos deployments disso na nuvem, né? Então, você precisa entender e você pode conectar isso a um serviço de, de mensageria para você conseguir controlar vários pipelines provisionando essa infra. Isso seria o ideal de se fazer. Não coloquei aqui, mas seria muito legal fazer isso. Eu vou até anotar isso daí aqui, Renato, para eu fazer isso antes de eu fazer o meu primeiro commit lá para o repositório. Aí já armazena lá, se quiser usar pipeline lá, já usa. Beleza. Alguma outra pergunta? Não. Ok, vamos em frente. Tá aí. Vou provisionar aqui meu Terraform. Deixa eu criar aqui Terraform init. Beleza, ele vai baixar os módulos para mim, vai baixar os providers, vai armazenar tudo local. Aí, Terraform. Plus, não sei, não lembro agora se vai de prima, mas eu espero que sim. Opa! O que deu de erro aqui? Vamos lá. Tá aí, ó. Não conseguiu encontrar o meu provider, porque eu não preenchi as minhas variáveis de ambiente aqui quando eu abri esse VS Code, sacou? Então, vamos lá, vamos preencher. Eu dou um source aqui, cadê o arquivinho das minhas variáveis de ambiente? Cloud binário, source aqui, ó, beleza. Preenchi minhas variáveis de ambiente. Então, novamente, um Terraform Plan rodou, beleza? Então, com as variáveis de ambiente preenchida, tudo deve funcionar certo mesmo. Sem elas, não vai acontecer nada. Tá aqui, não deu erro nenhum. Vamos, então, para o próximo passo. Vamos colocar aqui um apply. Algo que vocês não devem fazer em produção, mas eu faço aqui. Vocês podem fazer isso numa pipeline, por exemplo, não vejo problema, mas tem que tomar muito cuidado com isso, que é o auto-approve, tá? Eu costumo fazer isso aqui, ó, auto-approve, porque daí ele não me pergunta nada e segue, já sai aplicando tudo sem me perguntar. Isso não é legal, beleza? Mas aqui, para o meu teste, tudo bem. Então, ele está criando todos os meus recursos lá na cloud da Binário. Enquanto ele vai criando aí, eu vou... Vocês têm... Opa, tô deixando aqui o Kahoot da galera. Deixa eu tirar. Cadê? Dúvidas, galera. Vocês querem perguntar alguma coisa dessa cloud específica? Alguma coisa do OpenStack especificamente? Uma curiosidade? Podem perguntar. Se eu não souber a resposta, depois eu posso ir atrás também para vocês. Pode, aí, Jardel, pode deletar também, tudo sem querer. Pode, quando você usa lá o auto-approve, vai Corinthians, o negócio vai e vai. Legal, deixa eu ver aqui então. Juliano, quanto ao Terraform, poderia utilizar no ambiente local, fora da nuvem? Juliano, pergunta sensacional, sensacional. A resposta é sim, pode usar localmente fora da nuvem. E eu conheci um carinha que agora eu esqueci o nome dele, fugiu o nome, enquanto estava estudando, inclusive, a nuvem OpenStack, que ele faz o quê? Ele é um cara que, sei lá, eu vou procurar aqui o nome depois para vocês. Ele é como se fosse um emulador da nuvem, e ele tem as respostas dos endpoints dos providers como se ele fosse a própria nuvem. E aí você consegue validar o seu código de Terraform da AWS, da GCP e OpenStack localmente, sem rodar na nuvem. Isso é louco. Foi essa a sua pergunta? Ou foi rodar o Terraform localmente provisionando na nuvem, né? Deixa eu ver. É isso aí, Juliana. Então, dá sim. E eu conheci esse cara através aqui da Binário Cloud, quando eu estava fazendo o deployment para a nuvem deles, e descobri um projeto muito bacana do OpenStack que se chama DevStack. Tem sim para VMware, tem. Que se chama DevStack. Esse cara aqui, ó, DevStack. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Cadê você?
Aqui. DevStack. Esse cara, ele sobe uma VM na sua máquina, ou melhor, ele não sobe a VM na sua máquina. Você tem que ter ela criada aí já usando o virtualizador que você quiser. Você usa Parallels, VMware, aquele da Oracle, que esqueci o nome agora, sempre esqueço o nome dele, que ela é open source, também dá. Galera que usa o Virt localmente também dá e rola. E aí você cria aqui a DevStack, que é a nuvem do OpenStack, e você sobe com todos os recursos, você pode brincar. Aquele mesmo painel que eu te mostrei da Binário Cloud, ele vai aparecer aí localmente para você. Fechou? É isso. Dá sim. Bom, deixa eu dar um reload aqui nessa tela, ver se ele já criou os meus recursos. Criou. Tá aí, ó, já tem um monte de recurso aqui sendo utilizado, memória, CPU, instância, volume, grupos de segurança, load balancer. Deixa eu voltar aqui para o meu VS Code para saber. Ah, deu lindo. Show. É Go. É Go. Então, deixa eu ver aqui se ele criou meu Bastion com a chave que eu quero. Então, deixa eu aqui, ó, SH-I. Qual que é o nome da minha chave aqui que eu esqueci o nome? É binário Cloud Bastion. Ubuntu, arroba, conectado. Estou no Bastion. Será que ele instalou o Docker aqui? Docker, -v. Instalou, Docker está instalado, deu a permissão para o usuário do Ubuntu, um Docker PS responde. Deu permissão, então tá aí. Aquele bootstrap que eu criei para provisionar aqui no Bastion, está criado, o Bastion está aí. Agora a gente pode seguir em frente com o nosso provisionamento lá na nuvem. Beleza? Vamos voltar aqui agora um pouquinho para o painel. Eu estou com todos os recursos aqui criados. Eu queria mostrar para vocês, por fim, agora o Load Balancer, que é uma coisa que eu quero resolver na próxima versão desse código aqui. Cadê rede? Aqui, rede. Legal. Eu falei de provisionar. Lembra que eu falei de provisionar, de criar uma chave local, atachar ela no load balancer? Isso não é legal, porque a chave, é uma chave autoassinada, é ruim para fazer teste, etc. O certo mesmo, o certo não, né? O ideal mesmo é a gente usar lá o Key Manager para gerar uma chave, e essa chave ficar ali dentro do nosso load balancer. Eu anexar ela. Quando eu falei que eu queria anexar o load balancer já com as instâncias, é para esse operation status aqui já subir online. Então, é esse cara aqui que eu não queria que ele já subisse com erro, queria que ele subisse online, então por isso que eu fiz aquele daquela forma. Aqui dentro do load balancer, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui alguma alteração dele aqui. Não, aqui eu não consigo alterar, mas na hora de criar um load balancer, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ir direto aqui para listener. Show. Protocolo do listener. Esse cara aqui, ó. Terminated HTTPS. Esse cara não está disponível aqui para mim na interface. Por que esse cara aqui não fica disponível aqui para mim na interface? Porque o recurso Key Manager não está liberado para o meu usuário. Então, eu não consigo usar esse recurso aqui, porque esse recurso, quando habilitado, ele busca a chave SSL direto no bucket S3 criado para esse propósito. S3 não, direto no Key Manager, a chave que foi criada para esse propósito. A gente nem configura nada, a gente não faz nada, a gente põe, ele automaticamente vai lá, igual a gente está anexando um certificado da AWS, um load balancer, e já está tudo armazenado lá, é a mesma coisa. Essa opção ela não fica disponível para a gente quando o Key Manager não está habilitado. Então era isso daqui, ó. Esse carinha aqui me deu muita dor de cabeça, mas deu certo. Tá aí, galera. Essa aqui, deixa eu ver, se tem... eu não abri uma porta 80 lá no meu baixo. Deixa eu ver se eu subi um Apache lá, pelo menos, para ver se está funcionando alguma coisa lá. Deixa eu ver se eu coloquei nos meus servidores aqui. Não, não é esse. Esse cara aqui. Rancher. Subi um Apache aqui.
Não subi. Então, se eu colocar o IP do meu load balancer na internet, eu não vou ter nada, né? Deixa eu ver. Ah, não, eu subi. Ah, peraí, para onde eu apontei agora? Eu fiquei curioso. Abri um Apachezão aí no meu load balancer. Ô, louco! Como assim? Não lembro. Cadê esse pedaço de código dessa porta aberta? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Ah, Puncher. Onde que tá? Ah, tá aqui, ó. Aqui. Tá aqui. Eu subi sim um Apache lá nos meus servidores que eu vou criar o meu cluster de Rancher, porque eu quero testar se bate na porta 80, o load balancer e tal, e se estava balanceando a carga e etc. Então é isso, galera. Esse aí é o ambiente em OpenStack funcionando, redondinho. Eu vou abstrair algumas coisas aqui, deixar mais genérico para o OpenStack em geral. Vou compartilhar isso daí lá no meu código. Num segundo momento, eu vou fazer a criação, sim, de uma chave TLS usando o HTTP Terminated ali, que vai usar o Key Manager, e aí vai ter automatizado o TLS conectado ao load balancer e provisionado ali para vocês e funcionando redondinho. Bom, é assim que eu estudo. Eu preciso, então, aqui criar esse laboratório, entender, ler muita documentação. Não é um código perfeito para um ambiente de produção, mas ele é um código que me atende para eu entender o funcionamento do OpenStack, o funcionamento, principalmente para eu entender como funciona as regras da Binário Cloud, que disponibilizou para mim esse ambiente aqui para eu estudar. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha improvisação para vocês do OpenStack. Ainda bem que funcionou, dei sorte aqui, porque uns 5 minutos antes eu fui ver se estava funcionando, se eu não tinha alterado nenhum código que não funcionava ali que não subia a minha nuvem. Beleza? Deixa eu ver se teve perguntas aqui no Q&A. Eu acho que não. Já devo ter olhado antes. Deixa eu ver. Acho que não. O Q&A não abre mais para mim. Bom, tá beleza. É isso, galera. Muito agradecido pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês... depois eu vou fornecer para vocês, mas vocês podem me seguir lá no gitlab.com/Daniel Ginês e eu vou deixar esse código disponível para vocês do OpenStack. Vou colocar também a instrução de como que vocês sobem o DevStack na máquina de vocês, porque esse código pode ser testado na máquina de vocês, sem aquele recurso lá que emula uma API, daí vocês vão conseguir acessar as VMs localmente, o load balancer, ver esse negócio todo funcionando. Show? É isso. Muito obrigado. Agora a gente